O Feng Shui tem fama de milagreiro, fama de casamenteiro, fama de ajudar as pessoas a arrumarem dinheiro, né, a conseguirem fortuna, isso que muita gente promete quando se fala de Feng Shui. É uma técnica milenar que tem mais de 3.000 anos e eu quero apresentar hoje para vocês aqui nesse vídeo, tá? Então, fica aqui, a gente vai aprender sobre para que o Feng Shui ele é utilizado, o que ele realmente vai poder te ajudar e todas as questões aí que vão envolver a sua casa, como é que a gente vai poder harmonizar para que você realmente possa evoluir, tá bom? E eu sou Flávia Almeida, tá? Eu estou aqui falando para vocês, trazendo formas como você harmonizar o seu ambiente. Eu sou designer de interiores, especialista em Feng Shui e faço realmente isso. Eu te trago formas, né, para que você consiga melhorar a sua vida através do Feng Shui, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo. Bora lá! O Feng Shui, muita gente confunde ele como uma religião, tá? Mas ele não tem nada a ver com religião, pelo contrário, ele foi feito realmente como uma técnica. Diz que foi um rei lá que estava observando o casco de uma tartaruga e conseguiu definir aí o baguá e algumas outras questões que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Mas a principal coisa aqui que a gente vai entender é que o Feng Shui, quando ele foi criado, as pessoas observavam que em alguns locais tinha mais prosperidade. E aqui eu não falo só de prosperidade financeira, tá? Eu falo de prosperidade no sentido geral. As plantações iam melhor, né? As coisas aconteciam melhor em algumas regiões. E foram aí identificando quais eram esses sinais que poderiam, né, tá fazendo aí com que a harmonia desse espaço estivesse trazendo tudo isso para a casa das pessoas, para a vida das pessoas, né? Para os sítios, para as fazendas que existiam ali. É uma técnica chinesa de harmonização de ambiente, tá? Então, muito se foi estudado de lá para cá. Eu sou adepta do Feng Shui já tem mais de 6 anos e realmente ele transformou minha vida em várias situações, né? Eu posso ir contando aqui para vocês ao longo desse vídeo e muita coisa a gente vai compreendendo através do Feng Shui, porque ele é uma técnica que a gente transforma o ambiente, mas que também vai trazer transformação pessoal, tá? Então, no geral, a gente compreende que nada está separado. Nós fazemos parte do nosso ambiente como ele faz parte da gente. E a gente, mais do que nunca, né, depois de uma pandemia que a gente passou por aí, a gente realmente entendeu o quanto é importante os nossos ambientes na nossa vida, né? O quanto a gente pode se sentir melhor, quanta gente aí arrumou plantinha para cuidar, fez um monte de coisa, né, bacana e se sentiu realmente em casa, pintou parede, se conectou com o seu espaço nesse momento aonde a gente tinha que olhar para dentro. E aí a gente também foi obrigado a olhar ao nosso redor, para o nosso ambiente. Entende a conexão aí que a gente já tá fazendo sentido, né? Mas eu não vou fugir aqui do meu roteiro, vamos lá. Muita gente também confunde o Feng Shui com outras técnicas. O que, por exemplo, astrologia. Muita gente pergunta para mim, Flávia, qual lua que é melhor eu fazer tal coisa? Isso aí, gente, é astrologia. Algum conhecimento, obviamente, eu vou ter, né? Outra pessoa que trabalha com Feng Shui vai ter. Mas isso não é Feng Shui. A gente não estuda aí os astros, os planetas, né? A lua também não, certo? Então, isso é astrologia. Aí a gente também tem a questão da numerologia, que muita gente, tá um número, e isso, aquilo, o número da minha casa, o número de não sei o que. A gente também, a maioria, né, das pessoas que trabalham com Feng Shui, terminam trazendo aí uma especialização em numerologia, né? Eu adoro numerologia, eu também estudo, mas a gente não tem como fazer um mapa numerológico aí para você, tá? Então, algumas pessoas sim. Radiestesia é outra coisa também que é uma técnica que ainda não é Feng Shui. A gente também consegue trabalhar a energia do ambiente, mas também não é Feng Shui, tá? E também não somos especialistas em cristal. Eu estou trazendo todas essas coisas aí para vocês porque eu acho muito importante, tá? A gente diferenciar o que é e o que não é Feng Shui. Todas essas coisas a gente consegue trabalhar, tá? E quando eu digo que a gente não é especialista em cristal, é porque existem pessoas que realmente trabalham o todo, né, aí do espaço somente com cristais.
no Feng Shui a gente tem várias outras formas, várias outras formas de trabalhar o ambiente e eu vou mostrar para vocês, certo? Então, o que é o Feng Shui? O que ele vai trazer pra gente, né? Primeiro, a gente vai entender que o Feng Shui ele está concentrado sempre aqui no Bagua. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo para vocês que um rei estudando o casco de uma tartaruga inventou um símbolo? É praticamente esse aqui, o Bagua, tá? O Bagua ele serve para quê? A gente identifica áreas da nossa vida e a gente mapeia isso dentro do nosso espaço, tá? Então, imagina, você tem lá a sua casa. A gente vai pegar a sua planta baixa, tá? E vai mapear, é um mapinha mesmo. E vai colocar quais áreas da vida a gente consegue trabalhar. Ou seja, a gente pode trabalhar a prosperidade, tá? Que aí vai envolver a prosperidade financeira, obviamente, né? Que é a abundância, é aí todas as questões relacionadas à riqueza, tá? A área do sucesso, que é o quê? É a área onde a gente vai falar da nossa fama, mas também da nossa reputação, do reconhecimento. Então, é uma área bem importante, né? Todas essas áreas, essas 3 áreas aqui são chamadas de áreas do poder, que é a área da prosperidade, do sucesso e do relacionamento também, que a gente vai falar aí de amor, de casamento, certo? Então, são essas 3 primeiras áreas. Depois, a gente vai falar também. Vou continuar nessa. Normalmente a gente faz assim, né, no sentido anti-horário, mas vou trazer aqui para vocês dessa forma. A gente também vai falar sobre família, sobre amigos, sobre família e idosos, tá? Que é importante aqui ressaltar que a gente está falando da energia dos ancestrais, dos mais velhos, de pessoas que vieram antes da gente, onde a gente traz toda a honra aí para essas pessoas. O centro de todos os espaços, o centro é aquele local que vai gerar equilíbrio. Então, daqui, imagina que tudo vai expandir, tá? Esse centro aqui, ele vai expandir energia para todos os espaços. Então, ele é muito importante estar harmonizado, né? Vai trazer também a saúde. Olha a coisa importante. Sem saúde, o que a gente pode, né? A área da criatividade, que é a área dos filhos também e dos projetos, todos os novos projetos que a gente idealizar aí, a gente trabalha dentro dessa área, certo? Aí a gente tem a área da espiritualidade, sabedoria, conhecimento e autoconhecimento, tá? Quando a gente fala aqui sobre espiritualidade, não necessariamente precisa ser sobre religião. A gente pode estar falando aí sobre aquilo que você acredita, né? Se você acredita em qualquer coisa que você acreditar. Pode também ser religião, mas a gente não é só sobre isso, e principalmente sobre autoconhecimento, que é o que realmente faz a gente se sentir aí cada dia mais conectado, né, com os nossos espaços, com a nossa vida, com a nossa família e com todo o restante aqui do nosso Bagua, certo? A gente tem aqui a área do trabalho, da jornada e da carreira. Então, quando a gente tem algum aspecto que precisa ser melhorado dentro do nosso trabalho, é aqui, tá? Quero construir a minha carreira de alguma forma. A gente vai trabalhar aqui. É aqui dessa área que a gente consegue trazer alguns aspectos que sejam bem interessantes para isso. E também fala de jornada, tá? A jornada quer dizer que é aquilo que você veio fazer ao mundo. Então, eu, Flávia, né, neste momento estou com a missão de levar o Feng Shui até você. Então, essa é a minha jornada, né, de vida. Talvez daqui 10 anos não seja isso, mas neste momento eu trabalho nesta área aqui, essa questão da jornada, tá? E aqui ficou por último, amigos, viagens e pessoas que ajudam, tá? O que é isso aqui? Por exemplo, a gente está num comércio, tá? Deixa eu pôr aqui que não faz reflexo para você. A gente está num comércio. As pessoas que ajudam vão ser os clientes. E também as pessoas que trabalham numa empresa, por exemplo, né? Na sua casa são as pessoas que vão aí, os anjos que colaboram com você de uma forma ou de outra, né? Anjos aí que estão numa esfera espiritual ou numa esfera material, certo? As viagens, é aqui que a gente trabalha, né, toda essa questão de viagens e as nossas amizades. Então, lembra que eu falei para vocês que o Feng Shui está atrelado a
todas as áreas da nossa vida, não tem como a gente separar tudo isso. Então imagina, a gente faz um mapa, né, onde a gente consegue trabalhar tudo isso dentro da sua casa. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, os seus novos projetos, não tem como você separar de você, né? A gente vai ali aplicar e como que a gente faz isso? Através de formas, através de símbolos. A gente trabalha também algo muito especial que são os 5 elementos, vou trazer um pouquinho mais detalhado aqui para vocês. Mas todos esses símbolos, objetos, formas, cores, né, são maneiras da gente ativar cada uma dessas áreas, tá? Aqui, ó, a gente já tem a representação das cores de cada uma, mas o Feng Shui também não é só cor, gente. O Feng Shui, ele vai trazer aí vários aspectos energéticos dentro da cor, mas ele não é só cor, tá? Por exemplo, quando a gente trabalha o elemento madeira, a gente pode trabalhar o verde, tá? E aí a gente tem que olhar o que é bom e o que é ruim de uma cor, né? Porque nem tudo a gente vai trabalhar só o que é bom dentro. Por isso que a gente vai trazendo o equilíbrio aí dentro do Feng Shui, estudando, né, compreendendo o que cada item vai fazer e trazer de benefício ou não para você, tá bom? Disse que eu ia falar aí sobre os 5 elementos. 5 elementos a gente vai trabalhar vindo lá da natureza. Quais são eles? Fogo. O que o elemento fogo traz? O calor, né? A luz. A gente sempre se sente aí revigorada quando a gente tem fogo, né? E aí a gente tem o elemento terra, que é o elemento do acolhimento, é aquela coisa materna, né? Que nos abraça, que nos acolhe, mas que também traz estabilidade, não é? Quando a gente tem aí a representação do elemento terra, a gente tem tudo isso dentro dos nossos espaços. Mas a gente não pode esquecer que todos esses elementos também, quando eles têm um desequilíbrio, né, eles também vão trazer aí problemas para a nossa vida. Então, por isso que é importante a gente aprender sobre cada um deles, tá bom? O que a gente tem mais? O elemento metal. E o elemento metal, ele pode ser representado de várias formas no nosso ambiente, através da cor, né? Eu falei através da forma também, a gente pode trazer alguns símbolos. Então, é muito importante que a gente tenha todos os 5 elementos no espaço. E o elemento metal, se ele for um elemento em excesso, como eu disse para vocês, que pode gerar algum problema, ele pode trazer muita frieza, tá? Qual que é a sensação quando a gente vê aquele local inteiro branco, assim? É gostoso inicialmente, mas depois você vai se sentindo como se você estivesse gelada ali, né? Porque é uma representação do elemento metal, aqueles armários, sabe aqueles filmes que a gente assiste que tem um monte de metal, que parece um corredor assim, todo metalizado? Falta a gente sentir um friozinho, né? Porque ele traz essa sensação de frieza, mas ele também é muito importante para que a gente se sinta aí firmes, fortes, com objetivos, né, bem traçados, certo? E a gente também tem o elemento madeira, tá? O elemento madeira, ele traz aí o que vem, né, na natureza. Qual que é a representação da madeira? As plantas. E o que as plantas trazem pra gente? Imagina uma planta, ela cresce, né? Ela evolui, ela tem toda essa simbologia de ser robusta, de ser firme. Então, olha que coisa mais linda quando a gente imagina aí a natureza, né? Eu poderia ter trazido para cada um de vocês a representação, por exemplo, o fogo, quando a gente imagina o fogo, que é lindo, né? Traz esse calor, essa energia. A terra, a gente se sente ali acolhido. Cheirinho de terra é uma coisa muito boa, né? A gente se sente ali revigorada quando a gente está em contato com a terra. E ela traz, dentro da natureza, todas as coisas pra gente. É dela que vem, que vem, né, a própria árvore, que vem todas as plantas. Então, ela nos alimenta, né? A terra, ela tem essa simbologia de alimento. O metal dentro da natureza, ele vai estar relacionado também a tudo, por exemplo, os cristais que a gente encontra, eles são representados pelo elemento metal. O seu granito que está aí na sua pia, né? Todas essas questões aí estão relacionadas ao elemento metal. As pedras, né, no geral, quando a gente vê as pedras na natureza, qual que é a sensação que a gente tem?
que elas estão ali firmes, né, inabaláveis. E é essa sensação que a gente tem realmente com o metal, né? Mesmo que a gente sente com as árvores, né, que são tão bacanas aí pra gente sentir essa energia de firmeza. E ao contrário, né, de todos esses, a gente tem a água, que é um elemento maleável, mas também é tão forte, né, ao mesmo tempo. Ele é maleável, ela conduz, ela nos leva, e é exatamente isso, a simbologia que tem a água dentro do Feng Shui. Ela vai ser um elemento que vai nos trazer aí uma receptividade, sabe? A gente vai se tornar aí um pouco mais maleável, um pouco mais leve, mais tranquilo, tá? Então, cada um desses 5 elementos vai ser muito importante para que a gente consiga compreender o que é o Feng Shui, tá? Vocês percebem que em todas essas coisas aqui que eu tô falando para vocês são problemas que a gente pode resolver, tá? O título desse vídeo é O que o Feng Shui resolve. Então, todas essas coisas o Feng Shui resolve. Às vezes a gente pensa, mas os 5 elementos não tem nada a ver, né? Você tá falando um monte de coisa para quê? Mas às vezes você tem aí na sua casa um problema, você, por exemplo, tem um filho que não consegue estudar. O que a gente vai trabalhar dentro da sua casa? A gente vai trazer um pouco mais de elemento madeira, tá? Você tem uma pessoa que tá empacada, sabe aquela sensação aí de que a coisa não vai para frente, não funciona? Pode ser falta do elemento água, né? E assim por diante. A pessoa que está muito carente, muito quietinha ali, que não consegue progredir, pode ser falta do elemento fogo. Então, todas as questões a gente consegue trabalhar dentro do Feng Shui, consegue resolver mínimas questões a questões muito intensas. Não é à toa que o Feng Shui tem aquelas famas que eu comentei no início para vocês, de milagreiro, de trazer dinheiro, de tudo mais. É uma construção, tá, gente? Isso não é milagre realmente, tá? O Feng Shui não é uma questão de milagre. O Feng Shui é uma técnica onde a gente vai harmonizar o nosso ambiente e todas as coisas vão acontecer a partir daí, tá? Mas quando a gente tem esse poder na mão, né, de realmente conseguir equilibrar o nosso ambiente, de intencionar coisas boas, de trazer para nossa consciência aquilo que vai melhorar a nossa vida, olha aí que coisa boa que a gente pode ter, né? Que poder que a gente realmente tem nas mãos, não é? E também o Feng Shui vai trabalhar a posição dos móveis, tá? Quando eu falo posição dos móveis, por exemplo, eu tô aqui sentada na minha cadeira e do meu lado eu tenho a minha porta e a janela. Vocês não conseguem ver, mas está exatamente a porta ali, a janela aqui, tá? Quando a gente tem essa posição, por exemplo, é só um exemplo para vocês, a gente tem o que a gente chama de posição de comando, que é a gente conseguir enxergar as portas e as janelas. Essa posição vai fazer com que a gente se sinta muito mais seguro, tá? E também, de contrapartida, a gente não vai sofrer nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de traição, porque quando a gente não tem a gente não consegue ver quem entra, qual é a sensação que a gente tem, né? A gente tem aí uma mente ainda dos nossos ancestrais que podia ser atacado a qualquer momento, né? Imagina quando você está sentado lá no teu sofá que fica de costas para a porta. Você não fica o tempo inteiro assim, meio olhando para o lado, querendo saber o que está acontecendo? É exatamente por isso, porque você não tem a posição de comando. E no Feng Shui a gente fala que a pessoa pode ser apunhalado pelas costas quando isso acontece. E essa sensação real, né, de não se sentir protegido. Mesma coisa que a parede atrás das costas. É uma boa posição, tá? Onde a gente consiga visualizar, e assim tem várias outras posições. Tem posição de fogão, a gente consegue melhorar questões financeiras quando a gente trabalha fogão, quando a gente trabalha a posição de cama, quando a gente trabalha a posição de quase todos os móveis da casa, a gente tem melhores posições para ficar, tá? Muitas vezes a gente coloca, por exemplo, a TV em primeiro plano ali na sala. E essa não é a melhor posição. Sabe quem que é o astro da sua sala? O sofá, tá? Porque dá exatamente isso que eu falei para vocês. Quando você entra, você consegue visualizar o sofá. Então, quem está sentado no sofá está visualizando quem entra. Entende aí o que faz realmente, né, isso ter sentido? Então, são todos esses pequenos detalhes que fazem o Feng Shui trazer aí
uma renovação do seu espaço, de trazer mais harmonia, né, de conectar aí realmente com as coisas boas que a vida traz, porque às vezes você nunca tinha pensado nisso. Ah tá, eu sento de costas, mas eu sempre tô com dor nas costas, né, eu sempre tô me sentindo tensa, e você não sabe que tem uma quina apontada para você, e essa quina pode representar não, ela representa como se fosse um dedo apontado o tempo inteiro ali, e você fica doendo, sente ali aquela dor e não sabe do que se trata. E pode ser apenas isso, a gente pode solucionar. E é claro que tudo isso envolve aspectos também do nosso mental, né? Das nossas crenças, daquilo que a gente precisa evoluir, precisa melhorar. E através do Feng Shui, as oportunidades para que isso aconteça, elas elas sempre vêm, né? Eu disse para vocês que ia comentar sobre algo da minha vida e faço questão aqui de dizer para vocês. Eu já tive o meu sofá nessa posição que eu falei, de costas para a porta. E quando eu tinha esse sofá dessa forma, eu tive um problema muito sério aqui na minha clínica de 7 pessoas saírem de uma vez. 7 pessoas saíram e montaram uma clínica para elas. Simplesmente assim. Depois que eu modifiquei a posição do sofá, eu nunca mais tive problemas, tá? Hoje eu tenho as pessoas aqui que trabalham comigo, pagam corretamente, né? Tem um fluxo bacana de clientes e eu não tive mais esse tipo de problema de ser apunhalada pelas costas, que foi o que realmente me aconteceu. Então compreende que faz sentido? Quando isso aconteceu, eu estava começando a entender um pouco sobre Feng Shui e não tinha ainda essa maturidade de falar, não, vou deixar aí, né? E talvez se eu tivesse feito isso antes, eu pudesse ter enxergado, né? E poderia ter acontecido uma ou outra coisa, mas eu ainda não estava pronta, né? Para ter esse conhecimento. Então, ótimo. Mas agora você também está tendo a oportunidade de aprender e é muito bacana, né? Que você consiga aí evoluir e trazer cada dia mais o Feng Shui para sua casa, tá? Para perceber que ele resolve muita coisa, né? Resolve a vida da gente praticamente. Então, te convido, né, a cada dia mais estar aqui aprendendo com a gente sobre Feng Shui, porque ele realmente faz com que a nossa vida esteja muito mais em harmonia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tudo aí na sua casa esteja sempre com mais harmonia, com mais tranquilidade, facilidade, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, gente!